Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta sexta-feira para falar de NFL, porque tivemos um Thursday Night Football digno, né, de nota, digno de comentário, com muitos pontos, um jogo agitado, a vitória dos Cardinals sobre os Saints. Vamos falar desse jogo, vamos falar da bomba também desta quinta-feira, que foi a ida de Christian McCaffrey para a equipe do San Francisco 49ers, e vamos dar uma passada naquele domingo de muitos jogos da NFL. Quero contar com a sua colaboração, aquela curtida no vídeo, aquele comentário, aquela interação que ajuda o canal a crescer. Se você chegou agora, seja bem-vindo, se inscreve no canal, compartilhe o Toque Passa, ajude que mais pessoas conheçam aqui o nosso canal, e se você puder colaborar, faça parte do nosso clube de membros. Quando chegarmos a 100 membros, vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL, tem algumas vantagens, tem grupo no Telegram, tem palpites aí rodada a rodada, né? Não é um valor caro, então faço o convite para você, clica no botão aqui em cima, ou então no link aqui embaixo e seja membro do Toque Passa. Também convido você a conhecer a Fanatic Sport Nation, aqui na descrição tem o link lá para a loja, camisetas sensacionais e um cupom de 10% de desconto. Vamos nessa então, roda a vinheta. Vamos começar a falar então, porque eu não sabia nem que era permitido marcar tantos pontos assim numa noite de quinta-feira. Que é isso, né? O placar, o cara do placar finalmente ganhou, trabalhou numa transmissão da Amazon. Que jogaço, que partida, dobrou a minha expectativa, né? Eu tinha previsto uma vitória dos Cardinals por 21-17, foi exatamente o dobro, vitória dos Cardinals por 42-34, consegui dobrar aí a minha expectativa, mas por outro lado eu ziquei de uma forma absurda o Andy Dalton, que foi o grande nome da derrota da equipe do New Orleans Saints, né? Cara, decepção. Eu tinha falado aqui que a vantagem dele sobre o Jameis Winston era a proteção à bola, evitar turnovers, né? O Jameis Winston marcava mais touchdowns, mas também entregava mais a bola para o adversário. O Andy Dalton vinha sendo assim, ele era um pouco mais comedido, menos espetáculo, mas é um cara que entregava menos a bola, cometia menos erros. Nessa noite ele chutou o balde, né? Mas a gente devia ter lembrado um pouquinho mais qual que é o retrospecto do Andy Dalton em prime times, né? Ele tem 6 vitórias e 19 derrotas agora, é o segundo pior desempenho em horário nobre na história da NFL. Eu acho que o nosso ruivo aqui é um pouquinho tímido, né? Ele não quer aparecer, todo mundo olhando para ele, ele fica meio tímido e faz besteira, e fez muita besteira, né? A equipe dos Cardinals começou lentamente de novo, marcou só 3 pontos no primeiro quarto, mais uma vez. A equipe do Saints poderia ter se aproveitado, chegou a estar 7-3 no placar e na beiradinha da endzone. Mas aí veio o primeiro erro do Andy Dalton lançando uma interceptação e impedindo ali que uma vantagem ficasse maior. Podia estar 14-3, podia estar 10-3 pelo menos para a equipe dos Saints. Vem uma reação dos Cardinals, conseguem ali mais um field goal, 7-6, tomam 14-6, anota um touchdown, faz a conversão de 2 pontos, deixa 14-14. Hora do Andy Dalton dar a resposta, o jogo igualou, né? Esquece o passado, vamos para frente. O que o Andy Dalton faz? Ele lança uma interceptação na segunda jogada depois de ter tomado um empate. Não simplesmente uma interceptação. Ele lançou uma pick six para o Mark Wilson, retorno de 38 jardas, e o placar que era favorável até então já fica 20-14 com o Blank Chip errando ali o extra point. Tem que deixar para trás, né? Cometeu o erro, mais um, esquece tudo, não pensa no histórico ruim prime time, bola para frente, o Andy Dalton vai lá, acerta um passe, tem uma corridinha, chega no meio do campo, erra 2 passes e aí lança mais uma pick six agora para o Isaiah Simmons, que retorna 56 jardas. O retorno também engatou a sexta marcha ali, né? O cara foi sensacional o retorno do Isaiah Simmons, passando por todo mundo e colocando o placar em 28-14. Então, num piscar de olhos, a partida saiu completamente das mãos da equipe do New Orleans Saints, muito por culpa do Andy Dalton e essa capacidade incrível do Saints de produzir turnovers. Como o time entrega a bola, são 16 turnovers em 7 jogos na temporada. É muita coisa, né? São 10 turnovers só dos quarterbacks, só do Jameis Winston e agora também do Andy Dalton, né? Cara, é entregar muito a bola, é o pior saldo de turnovers, né? Porque eles só roubaram a bola 6 vezes, então eles têm menos 10 no saldo de turnovers. A defesa produziu 3 turnovers nos 2 primeiros jogos e depois só mais 3. Não consegue roubar a bola do adversário, enquanto isso o seu ataque entrega demais. E aí não dá, não tem como. Você olha lá o número do Andy Dalton, ele terminou o jogo aqui ó, com 30 de 47, 361 jardas, 4 passos para touchdown. Bom, né? Pô, legal, interessante. Mas, cara, o que mudou o jogo
foram as 3 interceptações, 2 pick six, não dá, não dá. O Andy Dalton perdeu, eu tinha defendido aqui que ele poderia ficar com a posição em relação ao Jameis Winston, mas o normal é que o Jameis Winston volte a ser o quarterback já na próxima semana. A equipe dos Saints apresentou os mesmos problemas de sempre, né? Muitas faltas, foram 8 faltas ali, 49 jardas em alguns momentos cruciais. E alguns planos, algumas decisões que são meio duvidosas, né? Tinha desfalque no ataque, né? Tava sem o Michael Thomas, sem o Jarvis Landry mais uma vez, ok. O Chris Olave voltou, ele teve 14 targets, 7 recepções, 106 jardas, bom, né? Bom desempenho. Questionar aqui, 50% de recepção não é excepcional, mas foi bem ali o Chris Olave. Agora, a minha dúvida é o que rolou com o Kevin White e com o Rashid Shaheed, porque, cara, cada um teve um target e uma recepção. O Shaheed teve um touchdown de 53 jardas na primeira recepção que ele fez no jogo. O White teve uma recepção de 64 jardas. Um target, uma recepção, 64 jardas. E só. Foi assim o jogo, principalmente com o Shaheed. Eu fiquei, cara, por que ninguém mais tentou passar a bola para ele? Por que não olhou mais? Taysom Hill vai lá, faz um touchdown, inclusive envolvido na jogada, tenta passe, não entra mais, não se faz mais, né? Acabou. Ele passou o quarto período, por exemplo, tinha alguns momentos que o time tinha a chance de dar uma resposta, conseguia reduzir a desvantagem, mas não inova, não tenta nada. Acho ainda que a equipe do Saints tem muitos problemas. O Dennis Allen tem que ser cobrado, tá? Tem problema no ataque, tem problema na defesa. O Winston deve voltar a ser o quarterback titular, mas eu não vejo um grande futuro para a equipe dos Saints. Nos Cardinals, uma vitória mais do que importante, né? Precisava acabar com esse jejum aí, eram 8 jogos seguidos em casa, só com derrotas, volta a vencer, recoloca o time na briga aí dentro da divisão no momento, né? Que é bom, porque você traz de volta o seu principal recebedor, e, né, estava suspenso, o DeAndre Hopkins volta com uma boa partida, 14 vezes mirado ali pelo Kyle Murray, 10 recepções, 103 jardas, atuação boa ali, mostra que ele vai ser o cara desse ataque mais uma vez. Você volta para a briga agora com 3-4, tá sonhando com alguma coisa dentro da divisão. Eu acho que os 49ers dão uma fortalecida mais ainda, mas dá para sonhar. Dentro da SNFC dá para sonhar com alguma coisa. Robin Anderson jogou muito pouco, ele foi target uma vez, saiu zerado da partida, mas deve ser mais envolvido, ainda mais que agora com 10 dias para o próximo jogo, né? O Eno Benjamin foi uma boa notícia, running back, o James Conner ficou fora do jogo, o cara aproveitou muito bem a oportunidade ali, foram 12 corridas, 92 jardas e um touchdown, o cara deve ganhar mais oportunidade nesse backfield da equipe do Arizona Cardinals. Teve um momentinho de treta ali, né, no primeiro tempo ali, teve um período de tempo que teve o Kyle Murray discutindo com o Cliff Kingsbury, o Cliff aparece 2 vezes falando assim, tipo, calma aí, calma essa, né, esse facho, o Hopkins meio que entrou no meio para separar. Depois do jogo, os dois falaram que não tem nada, tá tudo bem, não tem treta nenhuma, era coisa da partida e coisa e tal, tá tudo certo, né? Também acho que é normal acontecer dentro do jogo. O Kyle Murray não teve um jogo brilhante, mas vai para esse final de semana agora de folga, com o Double XP no Call of Duty, né? Semana que vem sai o jogo novo, mas ele vai, cara, uma partida que não foi brilhante, mas que foi, né, suficiente. Ele foi 20 de 29, 204 jardas, um passo para touchdown e a vitória, que é o mais importante de tudo. O time está na briga, o time pode sonhar com alguma coisa, tá ali ainda na última posição dentro dessa NFC Oeste, mas está todo mundo 3-3 e eles 3-4, né? Dá para dar, fica no bolo ainda, dá para sonhar com alguma coisa. Os Saints, situação mais complicada, estão com 2-5, não vão ser jamais os lanternas da sua divisão, porque o Carolina Panthers entrou no modo tank total, né? Então vai ter esse ponto aqui, vai ficar em terceiro lugar na divisão, mas é difícil imaginar que eles vão para algum lugar. Os Cardinals agora viajam para encarar o Minnesota Vikings fora de casa no dia 30, né, no outro domingo, enquanto a equipe dos Saints vai receber os Raiders. Não vai ser parada fácil para ninguém, mas a gente vai ficar de olho aqui. Mas finalmente tivemos um bom Thursday Night Football. Vamos falar agora da grande notícia, né? Antes da gente passar pela rodada, tem que falar da bomba dessa quinta-feira, que Christian McCaffrey agora é jogador do San Francisco 49ers. A franquia da Califórnia vai receber o running back, astro dos Panthers nos últimos anos,
e os Panthers recebem em troca aqui ó, uma escolha de segunda, uma de terceira e uma de quarta rodada em 2023, mais uma de quinta rodada no ano que vem, em 2024. Não, no ano que vem não, no outro draft em 2024, daqui 2 anos, daqui 1 ano e meio. Do lado dos Panthers, há pouco o que avaliar, né? Acho que foi uma boa troca, acabou recebendo uma boa compensação. Sonhava em escolha de primeira rodada, mas não ia acontecer com um running back já de 26 anos, né? Com histórico de lesão. Então, ganhou bem, né? Eu acho que foi para a equipe dos Panthers, sem sombra de dúvida, foi uma boa troca. O time não vai brigar por nada, não dá para sonhar com playoff, não dá para sonhar com absolutamente nada. Mandou o Matt Rhule embora, tem que acumular piques, procurar um novo treinador, começar, é o modo rebuild completo, é tank total, né? Pensa no futuro, junta as piques e vamos coletar os cacos aqui, porque não deu certo a experiência Matt Rhule, mandou já o Robin Anderson embora, e agora, né? Pensa mais lá para frente. Já nos 49ers tem prós e contras. Cara, eu sou muito fã do Christian McCaffrey. Sempre fui muito fã, gostei muito dele, já me ajudou muito a ganhar o campeonato de fantasy, né? O cara recebe passe e a gente fica meio aterrorizado até olhando, imaginando o que dá para fazer nesse ataque agora com o McCaffrey, com o Deebo Samuel, com o Ayuk, com o George Kittle, né? Com o Jimmy Garoppolo. Mas, cara, as ideias são. A gente já começa a ter muitas ideias de jogar. Você imagina o Shanahan, como é que tá se divertindo ali, desenhando o que dá para fazer com caras como o Deebo Samuel e o McCaffrey juntos, né? Porque são dois caras que têm grandes capacidades de correr com a bola e também de receber passes, né? Pro Jimmy Garoppolo, que sem sombra de dúvidas é o ponto fraco nesse ataque, nesses nomes todos, ele fica pensando, pô, eu tenho mais uma força, mais um reforço pro backfield, para os caras que vão correr com a bola, o que me ajuda a ter um pouquinho de respiro também, e tem um passe mais curto para fazer, né? O Deebo já se posiciona mais próximo da linha. O Christian McCaffrey é esse cara que vai sair, vai numa opção, numa corrida pro lado, num screen, e você vai fazer esse passe pro McCaffrey. Então, é muito interessante o que dá para imaginar de fazer com esse ataque do San Francisco 49ers com a adição do Christian McCaffrey. Do ponto de vista financeiro também é excelente, né? Não tem o que falar, são menos de 700 mil dólares nessa temporada, tem mais contrato aí de 12 milhões para o ano que vem, para outro ano, mas não é nada garantido, então se não der certo também você vai embora, não vai afetar tanto assim, para o cap não é tão ruim, não vai ser um problema, por mais que o running back, se imaginar 12 milhões é bastante, né? Na moral que tem os running backs atualmente, um cara veterano de 26 anos, mas dá para se negociar, dá para fazer alguma coisa com o McCaffrey na equipe dos 49ers. Mais ou menos eu acho que os 49ers pagaram caro, né? Porque, cara, no próximo draft, se você for olhar, eles ainda estão pagando o que eles trocaram com os Dolphins para pegar a escolha que gerou o Trey Lance. Então eles não têm a primeira rodada no próximo ano. Não vão ter a segunda, uma terceira, uma quarta. A projeção aqui tem 2 escolhas compensatórias de terceira rodada, né, por conta do Robert Saleh, lá no outro ano ainda. Então, a primeira escolha do San Francisco 49ers no próximo draft deve ser na terceira rodada com uma escolha compensatória. Mas devem ser 2 até nessa terceira rodada. Aí vai ter uma escolha na quinta, 2 na sétima, e é isso. São 5 escolhas que neste momento a gente projeta para a equipe do San Francisco 49ers, começando na terceira rodada com escolha compensatória. Então não é fácil você imaginar. Tipo, é meio que dá certo agora, ou então complicou bastante a vida. Qual que é um dos problemas de você pagar tanto para um cara como o McCaffrey, que é um excelente jogador? Cara que tem mais de 1.000 jardas, temporada com mais de 1.000 jardas corridas e recebidas. Qual que é o problema? Ele não é mais o McCaffrey de 2018, 2019. Ele é um cara que tem sofrido muito com lesões, né? Em 2020, 2021, a equipe dos Panthers fez 33 jogos e o McCaffrey ficou fora deles, de 23 deles. 23 jogos por lesão perdidos em 33 num espaço de 2 anos. Então é um problema. 26 anos, como eu disse. Cara, histórico de lesão, pesa bastante. E ele tem caído de produtividade, né? Os números que mostram lá naquele Next Stats na NFL, Next Gen Stats, aliás, mostrava que em 2018, 2019, o McCaffrey ganhava
0,7 ou 0,8 jardas a mais no que era esperado. Então, quando ele pegava a bola para carregar, falava assim, pô, isso aqui deve gerar uma corrida de 5 jardas. Ele ganhava 5,7, 5,8, ele chegava perto das 6, ele ganhava isso em média, né? Isso aqui é uma projeção, era jardas acima da expectativa, ele ganhava muito mais. Nos últimos anos as coisas complicaram. Em 2020, o número caiu para menos 0,3. 2021 foi para menos 0,1 e neste ano a previsão é aliás, 0,1 a mais. Então, por mais que ele esteja se recuperando um pouco, tá bem diferente do que era 2018, 2019, os principais anos do Christian McCaffrey. Então, paga bastante. Se tiver o McCaffrey que a gente imagina, acho que o preço que os 49ers pagaram era pelo McCaffrey lá do passado. Então, se ele entregar perto disso, ótimo, ninguém vai questionar. 49ers tem grande chance de assumir a ponta aí, quem sabe ser um time favorito dentro da NFC, por ter mais experiência até, né, ter disputado o Super Bowl 54, chegou na final de conferência no ano passado, então pode pegar os Eagles numa condição de ser um time mais experiente, que já é mais acostumado em estar no grande palco, numa final de conferência, por exemplo, então pode ser uma coisa boa e pode chegar até o Super Bowl, mas se não der certo, a situação vai pesar, vai ser caro o que eles vão pagar pelos próximos anos pela troca que fez. Eu tenho ressalvas. Eu acho que foi uma boa troca, mas com potencial enorme de gerar um grande arrependimento para a equipe dos 49ers. Quero saber a sua opinião, deixa aí o seu comentário. Agora vamos falar da rodada do domingo, muitos jogos no domingo. É claro que, a gente não tem Bills, Rams, Vikings, Eagles, todos eles estão em bye, então vai ser ruim. Aí quando você olha aqui, começa a olhar, analisar direitinho, cara, tem uns jogos bem interessantes. Falei isso aqui na live da terça-feira e mantenho cada vez mais interessante. Primeiro lugar, você não pode perder de jeito nenhum, é Titans e Colts, né? Vai passar na ESPN 3, estarei nos comentários ao lado do Thiago Alves na transmissão, então eu quero contar com todo mundo aqui. E é um jogo que tem o seu charme, que tem o seu brilho, porque esses dois times estão se recuperando, estão dando uma resposta, né? É duelo direto pela liderança da AFC Sul. Os Titans vêm de uma semana de descanso e antes desse descanso acumulavam 3 vitórias, né? Começou mal, começou perdendo seus 2 primeiros jogos, mas depois são 3 vitórias consecutivas. Já os Colts venceram seus 2 últimos jogos, venceram aquela abominação contra a equipe dos Broncos e na semana passada contra os Jaguars, uma vitória, né, maiúscula, uma vitória interessante ali pelo rendimento do Matt Ryan, teve 389 jardas, 3 passos para touchdown, e é um jogo que os Colts passaram quase o jogo inteiro em desvantagem, atrás no placar quase a partida inteira, só no quarto período assumiram a ponto, tomaram a virada e conseguiram responder mais uma vez para sair com o W ali desse jogo. Então é uma partida das mais interessantes, vale a pena você assistir e eu convido porque estarei na transmissão lá na tela da ESPN 3, tá? Conto com todo mundo a partir das 2 da tarde no horário de Brasília. Neste mesmo horário, quero destacar aqui Bengals e Falcons porque eu acho que vai ser um jogo bem legal. São dois times 3-3, dividem a liderança de suas divisões, né? A equipe dos Bengals na AFC Norte, os Falcons dividindo a liderança com os Bucks lá na NFC Sul. E os Bengals não passam aquela segurança que a gente imaginava, ainda não são aquele time que a gente projetou que seriam os atuais campeões da AFC, os atuais representantes da AFC no Super Bowl, não são aquele time que a gente estava imaginando. Algumas falhas aqui, falhas lá, mas 3-3 está na briga porque está todo mundo empatado ali, todo mundo, os Ravens estão 3-3, os Browns estão 2-4, então né, tá sonhando ainda em ganhar a divisão e voltar aos playoffs e aí muda completamente a história. Já os Falcons surpreendem todo mundo, porque é um time divertidíssimo de se ver. É um time que acho que com o Mariota conseguiu se adaptar, as defesas estão mais evitando passes em profundidade, não é a do Mariota mesmo, ele gosta de correr com a bola e tem conseguido fazer boas coisas. Então é um jogo que tem um potencial muito interessante para ser um jogo divertido. O principal aspecto é esse. Eu aposto na vitória dos Bengals, mas eu acho que esse jogo vai ser divertido do começo ao fim. Nesse mesmo horário, vai valer a pena ainda dar uma olhada em Ravens e Browns, né? É um duelo que é importantíssimo para os Bengals, eles vão estar de olho nisso aqui, e os Buccaneers vão encarar o que restou dos Panthers, né? É uma vitória tranquila dos Buccaneers.
Então, por isso, o jogo ganha mais importância nos Falcons, porque se eles quiserem sonhar com alguma coisa, vão ter que vencer a equipe dos Bengals ali para se manter. Porque o normal é que os Buccaneers, por mais que tenha problema, vai enfrentar ninguém, né? Não sei se sobrou algum elenco para colocar em campo lá do lado dos Panthers em modo tanking total. O Red Zone talvez seja a melhor opção para esse primeiro horário, porque tem ainda Cowboys e Lions, tem Jaguars e Giants, dois confrontos muito legais. Os Cowboys com a volta do deck precisando dar uma resposta depois da derrota para os Eagles. Os Giants 5-1 pela primeira vez favoritos num jogo, dá para pensar nisso, né? Jogando fora de casa contra os Jaguars. Os Jaguars não são bobos e os Giants agora estão, né? O pessoal tá olhando mais, tá visando mais a equipe dos Giants depois do que fez no final de semana também com essa ótima campanha. Então é importante para os Cowboys, é importante para os Giants. Nesse primeiro horário, o Red Zone cai como uma luva porque tem muito jogo bom. No segundo horário, o grande destaque, claro, fica pela reedição do Super Bowl 54, o reencontro entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers. Grande pedida, 5h25 no horário de Brasília, 9h25 para mim aqui em Portugal. Os 49ers recebem a equipe dos Chiefs, o jogo é lá em São Francisco, ambos vêm de derrotas, né? A equipe dos 49ers perdeu o seu jogo para o Atlanta Falcons, a equipe dos Chiefs perdeu para o Buffalo Bills. Ambos estão empatados na liderança de suas divisões, tem ali confrontos, né? Os 49ers lideram, mas 3-3 com o Rams, 3-3 com os Seahawks, e a equipe dos Chiefs perdeu e está lá com 4-2, mesmo 4-2 da equipe dos Chargers. Então é um jogo importante e é um jogo com muito potencial. Ataques que eu gosto de ver, um duelo tático, técnico muito interessante ali do Andy Reid com o Shanahan. Eu acho que são dois times bem treinados e que têm um potencial de entregarem um bom produto. Nesse mesmo horário, tem outro jogo que vai estar rolando, então você vai estar com um olhinho aqui e um olhinho lá, porque os Chargers jogam contra os Seahawks. Então é duelo que é importante ali, é outro duelo dentro da divisão, dessas divisões aqui, né? Afetam, obviamente, o que vai acontecer com os 49ers e também com a equipe do Kansas City Chiefs. Vale a pena ver e dar uma secadinha no rival. Ainda também vale dar uma olhada no jogo dos Jets visitando os Broncos, primeiro para ver se o Russell Wilson joga futebol americano ainda ou só é garoto propaganda do Subway, e ver se os Jets vão aguentar essa badalação, né? Agora empolgaram, todo mundo tá de olho nos Jets, assim como falei dos Giants, agora a galera vai estar mais focada no que acontece com o New York Jets. Para fechar, tem o Sunday Night Football, talvez não atraia tanto assim, se eu falar para você que vai ser Pittsburgh Steelers contra o Miami Dolphins, mas tem seu charme, eu quero muito ver a volta do Tua Tagovailoa depois da lesão, das concussões, né? Ele volta a campo, quero ver se o ataque vai seguir, vai voltar a ser aquele ataque que a gente tinha se empolgado nas primeiras semanas, na vitória contra os Ravens, na vitória contra os Bills mesmo ali, antes do Tua acabar tendo o primeiro problema, depois teria problema de novo contra os Bengals. Então eu acho que vai ser um jogo bem legal de se ver. A situação dos Steelers vem embalados também, venceram os Buccaneers na semana passada, pode ter o seu brilho ali, por mais que não seja um jogo que eu fale para você assim, nossa, imperdível. É um jogo bom. E é Sunday Night. Sunday Night sempre vale a pena. A gente vai voltar, claro, na segunda-feira para falar de todos os jogos. Conto com a audiência de vocês lá na ESPN 3 a partir das 2 da tarde do horário de Brasília, com Titans e Colts. Segunda-feira, cedinho, a gente está aqui para falar mais do que aconteceu no final de semana e projetar também o Monday Night Football entre New England Patriots e Chicago Bears. Então eu conto com a audiência de todo mundo. Curtida, comentário aqui embaixo e a gente volta. Aquele abraço.